Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Verso 34. E o que acontecer a seus filhos, Ofni e Finéias, será um sinal para você. Os dois morrerão no mesmo dia. Verso 35. Levantarei para mim um sacerdote fiel, que agirá de acordo com o meu coração e o meu pensamento. Edificarei firmemente a família dele, e ele ministrará sempre perante o meu rei ungido. 1 Samuel, vamos ler agora o capítulo 3, verso 7. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Amém? Pode se assentar, igreja, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Igreja, antes de nós chegarmos no foco que Deus tem nessa palavra, todos nós sabemos, glória a Deus, aleluia, que após um longo período de choro e de oração, Deus ele permite que Ana ela conceba, que ela tenha um filho, e esse filho vem com o nome de Samuel. Só que Ana ela faz uma promessa ao Senhor, ela diz assim: se o Senhor me dá esse menino, eu vou te entregar ele de volta. Então a Bíblia nos diz, no livro de 1 Samuel, lá no capítulo 1, que o menino nasce, e assim que o menino ele vai crescendo, ele vai desmamando, Ana vai dizer o seguinte: agora é o momento de eu devolver aquilo que o Senhor me entregou. Então ela pega Samuel, glória a Deus, aleluia, e entrega, glória a Deus, aleluia, a Eli, para que ele seja criado na presença do Senhor. E aí a Bíblia nos diz que todo ano, Ana pega, faz uma túnica nova e leva ao menino, porque todo ano o menino está fazendo aniversário, o menino está crescendo. E aquela túnica que outra hora servia nele já não serve mais. E aí nós entendemos, glória a Deus, aleluia, que Samuel, ele cresceu perante a presença do Senhor. Aleluia. Só que no livro de 1 Samuel, capítulo 3, verso 7, vai nos dizer que Samuel ele ainda não conhecia o Senhor e a palavra do Senhor ainda não havia sido revelada para ele. Só que eu não quero entrar nessa questão. A Bíblia nos diz, glória a Deus, aleluia, que ele era sacerdote e ele tinha 2 filhos, que se chamavam Ofni e Finéias. Só que a Bíblia vai nos dizer, glória a Deus, aleluia, que esses 2 jovens, eles desagradavam ao Senhor. Eram 2 jovens, glória a Deus, aleluia, que brincavam com as coisas de Deus. A Bíblia nos diz, glória a Deus, aleluia, segundo a lei de Moisés, que o sacerdote, ele deveria receber uma parte do sacrifício, depois que o sacrifício fosse queimado, e não antes, para o seu sustento. Só que a Bíblia vai nos dizer que os filhos de Eli, glória a Deus, aleluia, eles tomavam parte do sacrifício. Eles queriam pegar da gordura do sacrifício antes do sacrifício ser queimado. Só que quando Ofni e Finéias eles fazem isso, eles estão roubando a Deus. Deus permitiu, glória a Deus, aleluia, que eles tivessem sim uma parte do sacrifício, mas depois de queimado. Só que quando Ofni e Finéias eles passam a pegar aquilo que Deus mandou, sem ser da maneira que Deus mandou e no tempo que Deus não mandou, eles estão em desobediência. Eles passaram, glória a Deus, aleluia, a roubar a Deus. Porque Deus havia dado uma ordem segundo Moisés na lei, dizendo, olha, o sacerdote ele pode pegar uma parte do sacrifício, mas depois do sacrifício ser queimado. Só que Ofni e Finéias queria ficar com a menor parte, queria pegar aquilo que era de Deus antes de ser queimado. E isso não agradava aos olhos do Senhor. E aí a Bíblia nos relata que pelas atitudes de Ofni e Finéias, muitas outras pessoas deixavam de sacrificar, deixavam de fazer aquilo que agradavam a Deus, porque olhava para Ofni e para Finéias, porque eles escandalizavam o nome do Senhor, ou seja, o pecado de Ofni e Finéias escandalizava a Deus e afastava outras pessoas de Deus. E aí a Bíblia nos diz, glória a Deus, aleluia, que o seu pai, ele cria Samuel na presença do Senhor. Só que ele cria Samuel ele já está numa certa idade, só que Samuel ele não conhece quem é Deus e muito menos a voz de Deus. A Bíblia nos diz que a palavra do Senhor não havia sido revelada para Samuel, ou seja, Samuel conhecia Deus por falar. Samuel conhecia Deus por ouvir, mas Samuel não tinha intimidade, não sabia qual era a voz do Senhor. E aí a Bíblia nos diz que uma certa feita, Eli vai chegar nos seus filhos, porque ele vai ouvir boatos daquilo que os seus filhos fazem. E ele vai chegar diante deles e vai dizer o seguinte, olha, não é agradável que vocês façam o que vocês estão fazendo. Se vocês pecarem contra o mundo, vai vir o juiz, vai julgar vocês, vocês podem até se safar.
Mas se vocês continuarem pecando contra Deus, das mãos de Deus, ninguém pode livrar vocês. Ou seja, ele estava dizendo para ele, olha, se vocês pecarem contra o mundo, vocês vão ser julgados, e aí vocês podem até se livrar. Mas se vocês continuarem fazendo aquilo que não agrada a Deus, Deus vai descer com justiça, e das mãos de Deus, ninguém pode livrar vocês. Só que a Bíblia nos diz que Ofni e Finéias, eles não deram ouvido ao seu pai, porque Deus ele já tinha em seu coração de matar Ofni e Finéias, porque não estava agradando a ele. Eram jovens que não queriam saber, não davam ouvidos para o Senhor, envergonhavam o nome dele. Só que algo que me chama a atenção nessa palavra é que a Bíblia vai nos dizer que Deus ele levanta um profeta. E o profeta ele vai até Eli e fala assim para ele, olha, eu prometi para o seu pai que a sua geração, que a descendência do seu pai me adoraria para sempre. Seria, glória a Deus, aleluia, uma família, uma geração próspera que estaria diante de mim para sempre. Só que o Senhor, ele estava tão irado, tanto com Eli e com seus filhos, que ele vai pegar e vai dizer o seguinte, olha, mas longe de mim, a partir de hoje, a sua geração, a sua descendência, não vai viver por muitos anos. Ela vai morrer cedo e eu vou tirar ela da linhagem. Ou seja, aquilo que eu prometi não vai mais se cumprir. Só que algo que me chama a atenção nessa palavra é que aquilo que Deus ele nos prometeu, ninguém pode tirar da gente, só nós mesmos. Porque a Bíblia nos diz que Deus ele tinha prometido para Eli e para o pai de Eli que toda a geração dele seria abençoada, que eles adorariam e ministrariam diante de Deus por toda a vida, para sempre. Só que por causa do pecado dos seus dois filhos e também por pecado dele, porque os filhos dele pecavam e ele não fazia nada, ele não tomava um posicionamento. Deus voltou atrás da sua promessa e disse para ele, olha, a partir de agora a sua descendência, a sua geração vai viver pouco, não vai ministrar diante de mim. Eu quero que vocês se apartem de mim. E aí Deus fala assim para ele, olha, e para que sirva como sinal para você, os seus dois filhos vão morrer no mesmo dia. E aí a Bíblia nos diz que logo após isso, Samuel ele começa a ouvir uma voz chamando ele, dizendo, Samuel, Samuel, Samuel. E por 3 vezes ele se levanta, vai até Eli, e na terceira vez ele fala assim para ele, olha, quem está te chamando é o Senhor, então você vai voltar lá. E quando ele te chamar de novo, você vai dizer assim, eis-me aqui, o teu servo ouve. Ou seja, Samuel ele conhecia Deus só de ouvir falar, mas Eli sabia quem era Deus, ele sabia o poder que tinha nas mãos de Deus, quem Deus era. Aleluia. E aí Deus ele chama Samuel mais uma vez, e Samuel ele vai fazer como Eli ensinou para ele. Eis aqui, Aleluia, o teu meu servo Deus. te ouve. Só que algo que me chama a atenção nessa palavra é que Samuel ele cresceu dentro da presença do Senhor com Eli. Ele era como se fosse discípulo de Eli, só que ele não seguiu os mesmos passos dos filhos de Eli. Os filhos de Eli estavam corrompidos. Já a Bíblia vai nos dizer que Samuel ele crescia em graça e conhecimento com o Senhor. Só que, porém, a palavra do Senhor ainda não havia sido revelada para Samuel. Só que chega um certo momento que Deus ele fala para ele, olha, a partir de agora, eu vou levantar para mim um sacerdote que ele é fiel, segundo o meu coração e segundo o meu pensamento, e firmemente eu vou edificar a família dele, e ele me servirá. Deus estava falando de Samuel, só que ele não sabia. Então quando Deus ele começa a chamar Samuel por 2 vezes ele não entende, e na terceira ele fala assim para ele, olha, se essa voz te chamar de novo, você vai dizer, eis aqui o teu servo ouve. E Deus por mais uma vez começa a chamar Samuel. Só que algo que me chama a atenção é que Samuel, a Bíblia nos diz que ele crescia na graça e no conhecimento. Aleluia. Só que ele não conhecia quem era o Senhor, e ele não conhecia a palavra do Senhor. A palavra do Senhor ainda não havia sido revelada para ele. Ou seja, aquilo que era espiritual não havia sido revelado para Samuel ainda. Só que quando eu li essa palavra, Deus ele falou assim para mim, nós precisamos, ele falou para mim, você precisa equilibrar a sua vida pessoal e a sua vida pública. Aleluia. E foi isso que faltou na vida de Eli. Ele não tinha equilíbrio na sua casa e também não tinha equilíbrio lá fora. Eli era sacerdote. E algo que me chama a atenção nessa palavra é que ele repreendeu sim os seus filhos. Só que repreensão sem posicionamento não adianta de nada. Aleluia. Ele estava, glória a Deus, aleluia, em um degrau maior do que os seus filhos. Então, se ele sabia que os seus filhos estavam pecando, ele podia fazer algo. Só que ele não fez. Ele apenas repreendeu os seus filhos e
não tomou posição. E foi isso que Deus falou comigo. Deus falou: filha, repreensão sem posicionamento não adianta de nada. E a mesma coisa do Senhor para com a gente. Quando o Senhor nos repreende, tudo bem. Mas se nós não tomamos posição, não adianta de nada. E aquilo que Deus, igreja, Ele nos prometeu, ninguém pode roubar da gente. Aleluia, Ninguém pode tirar. Deus, Não tem luta, não tem guerra, não tem demônio, não tem inferno Aleluia, que tire de Senhor. nós aquilo que Deus nos prometeu. Somente nós mesmos. Deus, Ele havia prometido para Eli uma descendência abençoada. Uma descendência que serviria a Ele até os últimos dias da sua vida. Mas porque Eli e os seus filhos se corromperam, a promessa foi quebrada. Aquilo que Deus prometeu não ia se cumprir mais. Mas não é porque Deus não queria. Aleluia. Não era porque Deus é homem para que minta, não. É porque Eli saiu do posicionamento. Só que muitas das vezes nós nos perguntamos, por diversas vezes: Senhor, por que ainda não aconteceu? Porque ao longo da nossa caminhada, Deus, Ele vai fazer na nossa vida, e através da nossa vida, para a nossa descendência, diversas promessas. Ele disse que nós iríamos, Ele disse, glória a Deus e aleluia, que algo na nossa vida ia se cumprir. Só que às vezes já passou 5, 10, 20 anos, 7 anos, e ainda não aconteceu. Só que aí nós nos perguntamos: Senhor, por que ainda não aconteceu? Será que o Senhor me prometeu e não vai cumprir? Será que o Senhor me prometeu e se esqueceu? Só que Deus, Ele trouxe essa palavra aqui nessa noite para te dizer que aquilo que Ele te prometeu não caiu no mar de esquecimento. Que aquilo, glória a Deus, aleluia, que Ele prometeu já está preparado. Aleluia! E também tem um problema. Ainda não aconteceu pela nossa falta de posicionamento. Por diversas das vezes nós perguntamos: Senhor, o porquê ainda não aconteceu? É verdade, Aí Deus meu vem Deus. e nos instrui no nosso íntimo. Não aconteceu ainda porque você precisa orar mais. Não aconteceu ainda porque você precisa ensaiar mais. Não aconteceu ainda porque você precisa se dedicar mais. Deus vem, Ele nos instrui. Ele diz onde que está errado. Ele diz qual é o lugar onde nós erramos, onde nós precisamos consertar. Aleluia, Senhor. Só que aí eu te pergunto: o que adianta o Senhor nos repreender se nós não tomamos posição? É verdade, Jesus. Está acontecendo nos dias de hoje a mesma coisa que aconteceu com Eli. Deus repreende, mas nós não tomamos posição. Deus, Ele vem exatamente com a resposta, não que nós queremos, mas que nós precisamos. Quando nós nos perguntamos: Senhor, por que não aconteceu ainda? Ele vai lá e diz: você precisa orar mais. Só que a gente queria ouvir: calma, já está chegando. E às vezes a gente pergunta: Senhor, por que ainda não aconteceu? E o Senhor fala: porque você precisa se dedicar mais. Só que o que a gente queria ouvir de Deus era: eu sei que você está cansado. Não precisa fazer mais não. O jeito que você está, tá bom. Eita glória. Só que Deus, Ele não vai nos responder da maneira que nós queremos. Aleluia, É da maneira que nós precisamos. Aleluia. E foi isso que Deus, Ele fez na vida de Eli. Ele chegou na vida dos seus filhos de Eli com correção. Ele queria que Eli tomasse uma posição. Porque Eli era sacerdote, ele poderia fazer algo. Meu Deus. Só que Eli, ele repreendeu os seus filhos, mas não tomou posição. Ele continuou deixando os seus filhos a pecar, envergonhando o nome do Senhor. Aleluia, Senhor. Glória. E algo que me chama a atenção nessa palavra é que por causa do pecado de Ofni e Finéias, outras pessoas se distanciavam do Senhor. Porque eles pegavam do sacrifício para eles, algo que não era deles. Eles roubavam a Deus. E por causa disso, escandalizavam o nome do Senhor e outras pessoas se afastavam de Deus, paravam de sacrificar. No livro de 1 Samuel, capítulo 2, 17, vai nos dizer que as pessoas elas se distanciavam da presença. As pessoas paravam de sacrificar porque o nome do Senhor estava sendo escandalizado. E quando Ofni e Finéias eles passaram a pegar aquilo que Deus mandou da maneira errada e no tempo errado, eles estavam roubando a Deus. E quando eu li essa palavra, Deus ele falou para mim: você sabia que você me rouba de diversas maneiras? E eu falei: como, Senhor? Ele fala: quando eu mando você dedicar o seu tempo mais para mim, você prefere assistir TV. Você está roubando aquilo que é meu. Quando eu mando você fazer mais de 10 minutos de oração e você faz só 5 para ficar mexendo no celular, você está roubando o tempo que é meu. Aleluia. A igreja do Senhor está vivendo, glória a Deus, aleluia, em uma fase de pegar aquilo que é de Deus e usar aquilo que é de Deus para aquilo que não é. De usar um período de busca para mexer no celular, para mexer no Instagram. Eita, Jesus, maravilhoso. E aí eu me lembro da palavra
de quando Nabote, ele não quer vender a sua vinha. Ele vai olhar e ele vai dizer, é para cá, pediu? Ele vai olhar e vai dizer para cá e vai dizer assim, olha, eu não vou te entregar aquilo que é meu. Aleluia. Deus me livre de eu te dar aquilo que foi herança dos meus pais. E aí Acabe vai olhar para ele e fala, eu te dou uma coisa melhor. Ou eu te dou o valor que você estipular, o que você quiser. Eu só quero que você me dê a sua vinha, porque ela fica do lado do meu palácio. Eita, Jesus. E aí Nabote vai dizer, não, eu não vou te vender. Eu não vou te dar aquilo que os meus pais deixou para mim por herança. Só que hoje, dentro da igreja, na minha e na sua vida, Acabe, ele não precisa pedir. Satanás, ele não precisa vir pedir ou roubar. A gente entrega aquilo que é do Senhor, a gente entrega o tempo que era de oração, a gente entrega o tempo de busca, a gente entrega o tempo que era para estar orando, a gente entrega o tempo que era para estar buscando. Eita glória. Só que como a gente entrega algo que não é nosso? Como a gente entrega algo que nem foi a gente que pagou? Eita, papai. Foi dado para mim e para você de graça, mas não foi de graça. Jesus, ele pagou na cruz um alto preço para você ter o que você tem hoje, para você estar aqui hoje. Um alto preço foi pagado. Jesus, ele quer que você entenda isso. Você recebeu de graça, mas não foi de graça. Ele entregou o seu único filho em morte de cruz para você estar aqui hoje. Ele entregou o filho dele em morte de cruz para você ter um tempo de oração hoje com ele, porque a Bíblia vai dizer, aleluia, mandarabadaça, mandacai, que antes nós éramos inimigos de Deus. Mas quando Jesus Cristo, ele se entrega naquela cruz do Calvário, em morte de cruz, nós passamos a ser amigos de Deus, filhos de Deus. Nós só passamos a ser amigos e filhos de Deus porque Jesus Cristo morreu naquela cruz. Então o preço foi pago. Um preço foi pago para você estar sentado aqui nessa cadeira hoje. Um preço foi pago para você louvar o nome dele aqui hoje. Um preço foi pago para você ter um tempo de oração com ele hoje. E o preço não foi barato, foi caro. Deus, ele entregou o seu único filho. Para você estar aqui hoje e entregar para o inimigo aquilo que ele te deu de graça. Eita, Jesus. Como que você entrega aquilo que não é seu? Como que você entrega aquilo que ele te deu? Aleluia, meu Deus. Usa a voz para cantar aquilo que não é para cantar. Aleluia. Usa a língua para falar aquilo que não é para falar. Usa os olhos para assistir aquilo que não é para assistir. Usa os olhos para olhar para onde não é para olhar. Usa os ouvidos para escutar aquilo que não agrada ao Senhor. E Deus está nos perguntando nessa noite. Eu te entreguei, mas não foi de graça. Aleluia! Eu te entreguei, mas um preço alto foi pago. E aí eu te pergunto, o que você tem feito? O que você tem feito com a voz que Deus deu? O que você tem feito com os ouvidos que Deus te deu? A unção que Deus te deu, cadê? Aleluia. O dom da pregação que Deus te deu, cadê? Aleluia, Deus. Glória, aleluia, meu Deus. Louvado seja o teu nome. Um preço foi pago. Aleluia, Senhor. Um preço foi pago. Jesus, ele quer que você entenda hoje. Um preço foi pago para você estar aqui hoje. Aleluia, Aleluia, Deus. Um alto preço ele foi pagado para você estar sentado nessa cadeira aqui hoje. Aleluia. Aleluia. Só que por diversas vezes, aquilo que foi tão caro, para Deus custou muito. Você acha que ele entregou o filho dele sorrindo? A Bíblia não vai nos dizer que três se formam um, certo? Filho, Espírito e Pai. Aleluia. Então quando Jesus chora, o Espírito Consolador também chora. E por todavia, Deus ele também sente. Então quando Jesus estava na cruz do Calvário, ele sentiu dor. Um sangue foi derramado. O preço foi muito caro, igreja, para você entregar tudo de mão beijada. O preço foi muito caro para você entregar o seu tempo para Satanás. O preço foi muito caro para você usar a sua voz para cantar a música do mundo em vez de glorificar Ele. O preço foi muito caro. Aleluia. Quando a gente compra uma roupa de marca, vamos supor, paguei R$1.000 numa camiseta. Quem aqui ia querer emprestar? Ninguém.
foi caro. A gente não sabe da maneira que o outro vai cuidar, como o outro vai fazer, a maneira que ele vai usar, a maneira que ele vai devolver. Nós não sabemos. Então ninguém gosta de emprestar aquilo que é caro. Só que no livro de Romanos, a palavra do Senhor vai nos dizer que nós somos vasos de barro. E dentro de nós foi colocado algo precioso. Foi colocado uma joia preciosa. Só que aí eu te pergunto, o que um vaso de barro tem? O que ele tem de bonito? O que ele tem de valor? Para que ele é usado? Se hoje a gente olhar um vaso de porcelana e um vaso de barro, qual que nós vamos escolher? Porcelana, é claro. Um vaso de barro, você joga no chão e ele vai estourar. Não é nada. Só que Deus, ele colocou tesouro. Ele colocou algo precioso dentro de você. Você não merecia. Você não é o melhor lugar. Você não é o mais bonito. Você não é o mais brilhante. Você não é o mais legal. Mas Ele colocou algo precioso dentro de você. Mesmo sem você merecer. Deus, Ele quer que você entenda, que eu entenda nesta noite, que eu e você não merecia. Mas Ele colocou algo precioso dentro de nós. Ele entregou o seu único filho em morte de cruz por amor de mim e a você. Aleluia! O que nós temos feito com esse tesouro que está dentro de nós? Muitos já não tem mais nada dentro. Está um vaso de barro vazio, sem nada. Não tem água, não tem azeite, não tem nada de precioso. Está morto, está parado, está sem vida. Outros ainda resta um pouco de água. Outros ainda resta um pouco de azeite. Mas só que eu quero que você analise comigo nessa noite. Vamos supor que nós temos uma jarra de água aqui. Cada um tem uma jarra de água na mão, certo? Para que a jarra serve? Para servir. Para que um vaso serve? Para servir. Aleluia, meu Deus. Eu e você fomos titulados, formados para servir a Deus, para adorar a Deus, para usar a nossa boca, o nosso ouvir, o nosso falar, o nosso ver, para glorificar a Deus. Aleluia! E se tem uma coisa que eu peço para Deus todo dia, igreja, é ajuda. Ajuda, sabe com o quê? Com as palavras. Eu falo assim, Senhor, que as palavras da minha boca, meu Pai, assim como Davi falou, e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti. Sabe por quê? Porque muitas das vezes a nossa palavra ela tem muito no seu pesar. Às vezes alguns homens também, mas principalmente as mulheres, não serve, igreja, para discutir. Porque quando é para falar, é para machucar. E é isso que eu peço para o Senhor todo dia. Senhor, me molda, me ajuda. Que as palavras da minha boca sejam agradáveis a Ti. Que tudo na minha vida venha ser para Te glorificar. Que o meu andar, que o meu falar, até no meu trabalho, que tudo venha ser para Te glorificar. Que a música que eu ouço venha ser para Te engrandecer. Que o jeito que eu limpo a minha casa venha ser para Te adorar. Que o jeito que eu me vista venha ser para Te glorificar. Foi para isso, igreja, que eu e você nascemos. Aleluia. Para servir. Nós nascemos para servi-lo. Servir Ele com os nossos lábios, servir Ele com os nossos ouvidos, servir Ele com as nossas vestes, até na nossa respiração, ó. Aleluia! Servi-lo. Aleluia. Aleluia. Dizer que Ele é santo. Foi para isso que você nasceu. Só que Jesus, Ele pagou um preço tão caro, tão alto, e nós estamos servindo Ele com o mínimo, fazendo o mínimo para Ele. Mal oramos, mal buscamos, mal fazemos aquilo que Ele manda. Muitas das vezes, louva a Deus com os lábios, mas o coração está distante. Louva a Deus com os ouvidos. É, Deus, aleluia. Mas glorifica o inimigo com a boca. Não adianta de nada. É por isso que nós temos que pedir para o Senhor para nos santificar todos os dias. Não adianta dar glória a Deus aqui dentro e lá fora o seu ouvido servir para fofoca. O seu ouvido servir para ouvir música do TikTok, música do mundo. Não adianta. Não adianta aqui dentro você usar a sua boca para glorificar. Meu Deus! E lá fora você usar os seus olhos para olhar para onde não deve, para assistir aquilo que não agrada a Deus. É Deus. Porque você sabia que até no nosso pensar nós pecamos? Até quando a gente acorda e fala assim, ai, nem queria acordar, nós estamos pecando.
Quantas pessoas queriam acordar hoje? Respirar sem aparelho hoje? Aleluia. Ter o sapato que você tem, a roupa que você tem, o cabelo que você tem. Só que nós nos tornamos seres humanos tão ingratos que a gente reclama do sapato, do creme, do perfume, da roupa, do vestir, de tudo. Tudo. Nós reclamamos nada, tá bom. Quando tá frio, pede calor. Quando tá calor, pede frio. Tá chovendo, pede sol. Nada tá bom. Eita, glória. Só que mesmo Deus, sabendo que nós somos imperfeitos, que nós pecamos a todo tempo, Ele colocou algo precioso dentro de você. Aleluia, meu Deus. Só que Ele quer glória. que você use isso que Ele colocou dentro de você para servi-lo. Se Deus te deu voz, foi para louvar Ele. Se Deus te deu a revelação da palavra, foi para proclamar sobre Ele. Aleluia. Se Deus te deu unção para interceder, é para você orar, irmão. Aleluia, Senhor. Glória. Deus, Ele quer que você use aquilo que Ele te entregou Aleluias. para servir a Ele, não a Satanás. Deus, Ele quer que você use aquilo que Ele te entregou para glorificar Ele, não para as coisas do mundo lá fora. Tem tantas pessoas dentro da igreja e lá fora também, usando a inteligência para fazer aquilo que é errado. Fala, Jesus. Tem tanta gente dentro da igreja lá fora, usando aquilo que Deus entregou pro diabo. Só que você sabia que foi Deus que deu a sabedoria? Aleluia. Sem Deus, tudo que é feito não existiria. Sem Deus, tudo que existe não haveria, porque Ele formou tudo. Aleluia, Jesus. A Bíblia nos diz que foi Deus que deu a sabedoria para o homem criar tudo que nós temos hoje. Tudo provém das mãos dele. Glória. O ar que nós respiramos hoje pertence a Ele. Senhor, glória a Deus. Nós devíamos glorificar a Ele todo dia, só pelo fato de nós respirarmos. Sabe por quê? Porque nem esse ar que nós respiramos é nosso, é dele. Aleluia. E deixa eu te contar mais, tem pessoas melhores que você. Tem pessoas que cantam mais, que louvam melhor, que se dedica melhor, que ora mais que você. Tem. Ninguém é perfeito, sempre tem uma pessoa melhor que nós. E se nós não quisermos, outra pessoa se levanta e faz. E ainda faz melhor que nós. Mas mesmo assim, todos os dias, Deus, Ele nos dá uma nova oportunidade. Oh, glória. Tem tanta Aleluia. gente agora, deitado numa cama de hospital, falando, Senhor, Senhor. se você me dá só mais uma hora, se você permitir que o seu fôlego fique sobre mim, só mais uma hora, Aleluias. eu quero te glorificar. Eu vou louvar seu nome. Oh, glória. Só que agora, É verdade, Senhor. É dessa são maneira. 9h pouco da noite. E a gente nem agradeceu pelo ar que nós respiramos. Aleluia. Tem tanta gente que queria comer a comida que você come, que queria deitar na cama que você deita, que queria a coberta que você tem. É dessa maneira. Só que nós só reclamamos. Jesus, aleluia. Sabe algo que me chama a Aleluias. atenção? É que, por muitas vezes, o mundo lá fora não é tão ingrato como nós que estamos aqui dentro. Você sabia disso? Quando eu morava com meu tio, de manhã, de tarde e de noite. Meu tio é ímpio. E ele adora imagem. Ele nunca foi pra igreja. Quando meu tio acordava, ele falava assim, obrigado, Senhor, por mais um dia. Quando meu tio almoçava, ele falava, Senhor, obrigado por essa comida, obrigado pela minha vida. E toda vez que ele ia dormir, até hoje, eu escuto ele dizer, obrigado, meu Deus, você é o melhor do mundo. Obrigado pela minha comida, obrigado pelo meu dia de hoje. Você é o melhor. E aí, se nós formos olhar para nós, de dentro da igreja, a gente reclama de manhã, de tarde e de noite. Só reclama. Não agradece pelo trabalho que tem. Aí quando não tem, reclama. Não agradece
pela oportunidade que deu de estar aqui. Aí quando não vem, também reclama. Nada tá bom. Só que se um alto preço foi pagado por mim, por você, pelas pessoas que estão lá fora, por que a gente é tão ingrato? Porque a gente reclama tanto. Aleluia. Deus está nos dizendo nessa noite, abre os seus olhos. Aleluia. Abre os seus ouvidos. Hoje. Deus fiel. Tira a ingratidão do meio do seu coração. Meu Deus. Quantas pessoas queriam estar no nosso lugar hoje e não pode? É verdade, Jesus. Hoje lá em casa, meu marido conseguiu colocar camiseta, depois de vários dias com o braço quebrado. E aí, ele saiu de tarde hoje e falou assim: amor, eu vou lá no centro comprar a peça do celular. Aí eu falei, tá bom. Foi com o braço quebrado e tudo. Aí quando deu a hora do culto, deu 5:30 da tarde, na verdade. Eu falei assim, Senhor, eu vou ler a palavra agora. E aí eu comecei a escutar um louvor. E lá no quarto, o Mariano começou a ouvir algum vídeo. Só que aí eu falei assim pra ele, dá pra você baixar, por favor? Porque eu tô no meu momento com Deus, seu vídeo tá me atrapalhando. Então você coloca um fone. Ele foi e colocou o fone. Eu li a minha Bíblia, louvei meu louvor. Falei assim, vou tomar banho pra me descer pra igreja. E aí eu tomando banho, Deus ele falou assim pra mim, pergunta pra ele se ele não vai pro culto. Eu falei assim, eu não vou perguntar não. E eu me trocando, o Senhor falou, pergunta pra ele se ele não vai pro culto. Eu falei, Senhor, eu já sei a resposta, pra que você quer que eu pergunte? E Deus falou pra mim mais uma vez, pergunta pra ele se ele vai pro culto. Eu falei, se eu perguntar, vai ser uma ignorância, que ele vai esquecer até o nome dele. Aí Deus falou pra mim, pergunta pra ele se ele vai pro culto. E aí já no último momento, eu falei assim pra ele, você não vai pro culto? Ele falou, não. Aí eu falei, mas por quê? Aí ele falou assim, pra quê? Pra mim ir lá e ficar sentado? Foi essa a resposta dele pra mim. Aí eu peguei e falei assim, ué, mas você foi lá no centro de São Paulo buscar uma peça de celular. Passou 1 hora sentado pra ir, outra hora pra sentado no ônibus pra voltar. E não foi reclamando? Aí você tá reclamando que vai pro culto passar 2 horas sentado? Mas pra que você tem boca? Por mais que você fique sentada, você tem que ir pra dar uma glória a Deus. Aleluia. E aí eu olhei pra ele e falei assim, por que é tão difícil pra você ir pra igreja, passar 2 horas de relógio lá sentado, e ir no centro, 1 hora pra ir, 1 hora pra voltar, sentado no ônibus, com um monte de pessoa, em plena terça-feira, não foi ruim. Aí eu olhei pra ele e falei o seguinte, sabe, é que pra gente fazer as coisas pras pessoas aqui fora, tá tudo bem. Mas quando é pra Deus, a gente arruma 1000 desculpas. E aí ela olhou pra mim e falou assim, mas já vai começar a ficar frio. Aí eu falei pra ele, ué, mas você tá mais de 9 dias andando só com blusa de frio, no calor que tava, irmãos. Porque por mais que estava fazendo frio esses 10 dias de chuva, que foram 10 dias de chuvas, também teve calor. Eu falei pra ele, ué, você ficou quase 10 dias de blusa de frio, estando sol, chuva e calor, porque não conseguia colocar blusa normal. Aí agora que tá frio, que você consegue colocar blusa normal e é de frio, você não vai? Não entendo. Eu não entendo. Aleluia. Mas isso acontece dentro da nossa casa igreja por diversas das vezes. É muito difícil nós querermos que a outra pessoa tenha a mesma visão que nós, o mesmo posicionamento. Só que se tem algo que Deus ele tem falado comigo por esses dias, não cobre posicionamento de ninguém. Aleluia. Não cobre que fulano, ciclano precisa orar, precisa fazer, precisa buscar. Não, para, chega, acabou. Sabe o que você precisa fazer? Fazer melhor. Fazer mais. Porque como eu disse aqui na semana passada, o maior conselho, a maior correção é o exemplo. É o exemplo. Não é por muito falar, é por muito fazer. Não é por muito ouvir. São as atitudes. Só que por muito tempo, eu não sei porque Deus está me levando a isso, né? Mas eu vou falar. Só que por muito tempo, às vezes nós homens, tá entendido? Nós mulheres, aleluia. Nós mulheres, perde foco na igreja, presta atenção aqui. Nós mulheres e nós homens, que estamos dentro de um casamento, a gente se perde. A gente perde aquilo que Deus tem pra nós.
o foco daquilo que Deus preparou para nós, individual do nosso esposo e do homem individual à esposa. E aí, hoje eu me preocupo e eu falei assim, Senhor, o Senhor me prometeu tantas coisas, mas eu estou fazendo uma coisa de errado, porque não aconteceu ainda. Me fala aqui agora, onde foi que eu me perdi. E Deus falou assim para mim, você precisa se esforçar mais, como você estava antes. Preste atenção nisso, igreja. Deus falou para mim, você precisa se esforçar mais, como você era antes. Você precisa se dedicar para falar da minha palavra como você se dedicava antes. Aquilo que eu mandar você falar, você tem que falar. Aleluia, meu Deus. É nisso que você tem falhado. O seu medo. E aí eu falei, tudo bem. E aí Deus falou assim pra mim mais. Mas sabe também de onde você tem falhado? Na cobrança. Você tem cobrado tanto do seu próximo que isso acaba tomando o seu tempo de fazer. Então nós, esposas, e muitas das vezes o esposo, perde tanto tempo olhando pro seu cônjuge e falando assim, você precisa orar mais. Deus, ele tem algo na sua vida. Estou falando por mim, que acontece dentro da minha casa. Eu olho pro meu esposo e eu falo pra ele, Anderson, você precisa acordar pra vida. Deus, ele te chamou pra algo e você precisa fazer. Aí eu digo assim pra ele, olha, eu tô caminhando e você continua parado, eu não posso te arrastar pro resto da vida. Só que eu percebi com Deus que eu passei tanto, talvez foi anos na igreja, acho que é anos, que eu já tô com meu esposo faz 3 anos. Eu acho que eu já passei tantos anos ou meses, eu nem sei mais quando começou, mas hoje eu dei um fim nisso. Aleluia, meu Deus. Eu não sei se foram meses, se foram anos, mas eu sei que acabou hoje. Que eu fiquei tanto tempo chamando a atenção que eu me perdi. Eu fiquei tanto tempo dizendo que ele precisava viver aquilo que Deus tinha para ele, que aquilo que Deus tinha para mim ficou para trás. Eu falei tanto para ele que ele precisava viver aquilo que Deus prometeu para ele, que aquilo que Deus prometeu para mim, Evangelista Diogo, ficou para trás. Só que nós não podemos viver dessa maneira. Aleluia, meu Deus. Querendo levar o irmão do nosso lado. Aleluia. Querendo levar o nosso esposo para aquilo que Deus nos prometeu. Eita, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Se o amigo do lado quiser ir, ele vá. Eita, Se o esposo quiser acompanhar, que acompanhe. Mas o amigo acompanhando ou não, o esposo acompanhando ou não, aquilo que Deus ele nos prometeu vai acontecer. Aleluia. Porque Deus ele não precisa de cenário favorável. Deus ele não precisa de um esposo favorável. Ele não precisa de um coleguinha favorável que acredite em você, que busque com você aquilo que ele te prometeu acontecer. Ele não precisa que as outras pessoas acreditem. Ele não precisa que as outras pessoas busquem por você. Confie como você, porque não foi para as outras pessoas que ele prometeu. Deus ele quer que nós entendamos isso nessa noite. Eu não prometi para o seu esposo, eu prometi para você. Eu não prometi para sua amiga, eu prometi para você. Eu não prometi para os seus pais, eu prometi para você. Aleluia. Só que nós ficamos tão presos, querendo levar o esposo, o amigo, o pai, a mãe, que nós não chegamos lá na promessa, o pai, o esposo, a amiga também não. Ninguém. A promessa é paralisada, a aliança é quebrada. E aí, talvez você entrou aqui nessa noite igual eu. Senhor, o Senhor me prometeu tantas coisas. O que eu estou fazendo de errado? Querendo carregar pro propósito quem não quer. Querendo cobrar posicionamento de quem não quer. Nós vamos entender através de Eli que Deus ele chama a atenção de Eli quantas vezes? Uma. Aleluia, meu Deus ele levanta um profeta e fala assim para ele, olha Eli, por causa dos seus filhos e por causa de você, aquilo que eu te prometi que para sempre vocês estariam diante de mim, que vocês seriam uma geração próspera. Não vai acontecer mais. Aleluia. Eu quero que vocês se apartem de mim. E aqueles que me honrarem, eu vou honrar. Mas aqueles que me desonrarem, eu tratarei com desprezo. Meu Deus. É isso que Deus ele levanta um profeta para falar com ele. Aqueles que me honram, eu honrarei. Mas aqueles que me desprezam, que me desonram, eu desprezarei. Aleluia. Meu Deus. Então não fique
fique preocupado, igreja, com quem honra ou não honra a Deus. Quem precisa honrar é você. Porque Aleluia. aquilo que Deus ele te prometeu tem que acontecer na sua vida. Aleluia. Obrigado. Se você honrar a Deus, Deus ele vai te honrar. Então não fique preocupado com quem honra e quem desonra. Honre você a Ele. Louve você a Ele. Aleluia. Deus é o melhor você pra Ele. Aleluia. Ah, fulano não quer orar. Não tem problema. Ora você. Aleluia. Nós temos que estar preocupados, Aleluia, meu falando Deus. individualmente, com aquilo que Deus ele tem pra mim e pra você. Ah, Gabriel, você está dizendo que eu não tenho que me preocupar com a minha casa, com o meu casamento? Não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que a salvação ela é individual. Glória a Deus. Aleluia. O que adianta você ficar preocupado que o seu pai e a sua mãe, os seus filhos, o seu coleguinha do lado do seu esposo não honra a Deus? Eita, Se no papai. final das contas você está usando o tempo que era para você estar honrando, Aleluia, meu preocupado, Deus. cobrando o posicionamento de quem não quer se posicionar. Se os filhos de Eli quisessem se posicionar, quando ele chamou a atenção deles, eles teriam se posicionado. É verdade, meu Deus. Só que Deus ele conhecia o coração de Ofni e Finéias. E já estava no coração de Deus que eles morreriam. Porque Deus ele sabia que não haveria mudança na vida de Ofni e Finéias. Deus ele sabe. Ele conhece o coração do homem. Ele sabe quem quer mudar e quem não quer. Aleluia. Ele sabe quem se esforça e quem não esforça. É verdade, Senhor. Ele sabe. E se ele não está nesse desespero todo, por que eu e você Eita, estamos? papai. Aleluia, meu Deus. Deus, ele conhece o coração do homem. Ele não se encontra desesperado. Verdade, meu Por que eu e Deus. você estamos? Mas sabe o que é? É que eu aprendi com Jesus que a presença de Deus, igreja, ela é tão boa, ela é tão gostosa que nós queremos dar para outra pessoa aquilo que nós temos. Aleluia. Viver com Deus é tão bom, tem as suas guerras. Mas a gente quer muito que a outra pessoa também experimente. Quando nós comemos evangelista de alguma comida boa, nós queremos dar para o nosso próximo experimentar. Eu vou ali no restaurante e aí eu falo assim para o evangelista Diogo, fui num restaurante ali na esquina muito bom, você precisa ir lá. Você precisa conhecer, é bom, é barato. Aquilo que é bom nós queremos dar para o próximo. Mas nem todo mundo quer receber aquilo que é bom. Aleluia. Sabe de uma coisa? Vou finalizar. A Bíblia nos diz, no livro de Ruth, que havia Noemi, Ruth e Orfa. Quando os esposos de Orfa e Ruth falecem, Noemi, ela quer voltar, glória a Deus, aleluia, para a sua cidade, para Belém. E aí, as mulheres dos seus filhos, elas eram moabitas. Então, quando os filhos dela morrem, os esposos, ela vai dizer assim para ela, olha, pode voltar para a cidade natal de vocês, pode voltar a adorar o Deus que vocês adoravam. Eu não tenho mais filhos. E mesmo se eu tivesse, me casasse hoje, tivesse mais filhos, vocês não esperariam para poder casar com eles. Então vai e volte. E aí a Bíblia nos diz que Orfa e Ruth começam a chorar. E elas choram alto. Só que aí Noemi vai olhar para elas e falar mais uma vez, vai lá. Volta. Só que de primeira as duas falam que não vão abandonar Noemi, que vão com Noemi até o final. Só que já na segunda vez, Orfa vai olhar e vai dizer assim, então eu vou voltar para minha descendência. Ela vai voltar a ser moabita, vai voltar a adorar os deuses estranhos. Só que Ruth, porém, vai olhar para Noemi e vai falar bem assim, olha, não importa o que você passa, eu quero passar com você. Aleluia. Aonde você for, eu vou com você. Deus Aleluia. O Deus que você serve vai ser o meu Deus também. Se você passar por lutas, eu vou passar por lutas com você. Se você passar pelo vale, eu vou também. Só que algo que me chama a atenção é que de primeira, Orfa e Ruth, elas choram porque não quer se despedir da sogra. Só que quando Orfa enxerga a dificuldade, enxerga que ela teria que ir, glória a Deus, aleluia, para a cidade de Belém e lá ter que adorar a Deus, servir a Deus, largar os deuses estranhos, ela fala, vixe, então deixa pra lá. Só que Ruth, ela permanece. E ela fala para Noemi, onde você for, eu vou. O seu Deus será o meu Deus. As lutas que você passar, eu vou passar contigo. Sabe o que Deus quer dizer com essa palavra? É que quem acredita não abandona. Aleluia.
Aleluia, meu Deus. Quem crê não abandona. Jesus Cristo, ele nos disse: no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci. E que nós também iríamos vencer. Então, Ruth, quando ela aceita se manter junto com Noemi, caminhar com Noemi, ela saberia que ela teria que abandonar a idolatria. Ela saberia que ela ia ter que ir para uma cidade onde ela não conhecia nada, onde seria tudo diferente. Ela sabia que ela ia ter que passar a adorar somente um Deus, que dificuldades e lutas viriam. Mas mesmo assim, ela quis permanecer. Ela quis ficar. Só que Deus, ele era tão bom na vida de Noemi, que aquilo que era bom na vida de Noemi passou para Ruth. Porém, Orfa não quis. Orfa olhou para as dificuldades e falou: não, isso não é bom para mim. Adorar esse Deus não é bom para mim. Abandonar os deuses estranhos não é bom para mim, então eu vou voltar. Aleluia, meu Deus. Então Deus, ele quer que você entenda isso hoje. Quem crê não abandona. Aleluia. E crer, igreja, não é sinônimo de que vai ser tudo bem, que vai ser tudo perfeito. Não. Quem crê é sinônimo de que no final dará tudo certo. Aleluia, No final vai ter vitória. Então Noemi, ela cria e ela acreditava que por mais que ela passasse lutas, dificuldades, estaria numa terra estrangeira, teria que adorar somente um Deus, ela escolheu permanecer, porque ela acreditava. Então Deus, ele quer que eu e você entendamos isso nessa noite. Quem crê não abandona. Quem crê permanece em meio às dificuldades. Aleluia. Aleluia. Seria ruim para Noemi voltar para sua cidade natal sozinha? Sim. É difícil estar sozinha. Mas ela não deixaria de voltar para sua cidade natal, porque ela ouviu dizer que Deus estava em Belém provendo. Aleluia. Então ela estava indo ao encontro de Deus. Então Noemi jamais deixaria de ir ao encontro de Deus, porque Ruth e Orfa não queriam. Noemi, ela tinha saído da cidade de Belém porque estava tendo, glória a Deus, uma crise de fome lá. Só que quando ela ouve dizer que Deus está mandando providência em Belém, ela decide voltar. E Noemi, ela jamais voltaria para trás, sabendo que Deus da providência estava lá em Belém. Aleluia, meu Deus. Ela jamais voltaria para trás, por mais que Ruth e Orfa abandonassem ela. Deus está nos dizendo nessa noite: por mais que você seja abandonado, por mais que as pessoas ao seu redor não creiam, por mais que as pessoas ao seu redor não acreditem, não volte atrás. Porque eu estou em Belém te esperando. Amém? Se coloca de pé. Vamos levantar a mão nessa noite? Aleluia. Aleluia. Amém. Aleluia. Coloca a mão sobre o seu coração nessa noite. Amém? Apresente a sua casa, o seu esposo, seus filhos, os seus pais. Amém? Aleluia. Soberano Deus, amado e eterno Pai, Espírito Santo, meu Deus, nesta noite diante de Ti nós queremos Te glorificar, Jesus. Te enaltecer, Te agradecer pelos Teus feitos, Jesus, pelas Tuas maravilhas, pelos Teus sinais, meu Pai, em nosso meio. Pai, nós queremos Te pedir, Senhor, Arabadaço, Samandacai, adentro no nosso íntimo, meu Pai, nesta noite. Meu Pai, repreende aquilo que não Te agrada, aquilo que não Te apraz. Retira toda a preocupação, toda a cobrança, meu Pai. Tudo aquilo que não procede de Ti, meu Deus, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor, e exaltado. Meu Pai, Arabadaço, Samandacai, que nós venhamos estar com os nossos olhos focados, Arabadaço, Samandacai, na Tua presença. Em nome de Jesus, meu Pai, que nada venha nos tirar, meu Deus, do foco, que é chegar aos céus. Meu Pai, em nome de Jesus, que as preocupações, que os empecilhos, Arabadaço, Samandacai, que as cobranças, meu Deus, nesta noite caiam por terra. Meu Deus, que o nosso foco venha ser a Tua presença, que o nosso foco, Jesus, a partir de hoje, venha ser viver a Tua vontade, venha ser, meu Deus, viver aquilo que o Senhor já preparou para nós. Espírito Santo da verdade, Mandacai, renova as coisas, meu Deus, da Tua igreja, vai dando discernimento, sabedoria, entendimento, meu Deus, para o rigor, meu Pai, do Teu santo nome. Quebra todas as cadeias, todas as correntes, meu Deus, em nome de Jesus. Meu Pai, Arabadaço, Mandacai, nós queremos Te glorificar, porque, meu Deus, Arabadaço, por mais, meu Deus, Arabadaço, que Ruth, meu Deus, e Orfa nos abandone. O Senhor é aquele que não nos abandona, Jesus. O Senhor é aquele, meu Deus, que assegura, meu Pai, sobre as nossas mãos, nos faz caminhar, nos faz prosperar, meu Deus, na terra estrangeira. Espírito Santo, Mandacai, Arabadaço,
Samandacai. Jesus, se nós ouvimos a tua voz, nós iremos prevalecer. Se nós ouvirmos, meu Deus, a tua voz, nós vamos, meu Deus, prosperar na terra estrangeira. Meu Pai, mas eu quero clamar a ti, meu Deus, nesta noite. Nos coloca, meu Deus, na posição. Em nome de Jesus, retira de nós aquilo que não te agrada, aquilo que não lhe apraz. Que as palavras da nossa boca, que a meditação do nosso coração, Jesus, seja agradáveis a ti. Quebra o arco, meu Deus, nesta noite, canta a lança. Meu Deus, vai lançando por terra. Rabadaço, Mandacai. Todas as cadeias, todas as prisões, meu Deus, para a glória do teu santo nome. Toma a casa de cada um entre as mãos. Espírito Santo, toma os filhos, toma o pai, toma a mãe, toma os esposos. Meu Deus, vai chegando, meu Deus, Rabadaço. Vai quebrando o arco, vai cortando lança, meu Deus, para que o teu nome chegou e ficar exaltado. Em nome de Jesus, Espírito Santo, Mandacai, vai levantando jovens, homens e mulheres, meu Deus, segundo o teu coração. Meu Deus, que não tema, meu Deus, diante do dia mau. Meu Deus, Arabadácio, que não tem medo de fazer a tua verdade, que não hesita, meu Deus, em fazer o teu querer. Em nome de Jesus, Espírito Santo, Arabadácio, Mandacai, passa com a tua espada desembanhada sobre este lugar, balançando por terra todo laço, todo embaraço, meu Deus, para a honra e glória do teu nome. Então a igreja diz: amém. E a igreja diz: amém. E quem crê diz: amém. Amém. Eita glória. Nossa, glória. Aleluia, meu Deus. Oh, Aleluia. glória. Igreja, quando você chegar na sua casa hoje, você vai chegar lá, vai colocar a mão em todas as portas, toda a janela e vai falar assim: a minha casa não é mais lugar de cobrança. A minha casa Aleluia. não é mais lugar de preocupação. A minha casa não é mais lugar de desonra. A minha casa é lugar de honra. Aleluia. Mas não é porque quem mora com você vai honrar, é porque a partir de hoje você vai começar a honrar Deus Aleluia. em todos os seus seios. Então você vai entrar dentro da sua casa hoje e vai profetizar: minha casa é um lugar de honra. A minha casa é um lugar onde a presença habita. A minha casa não é um lugar de cobrança. A minha casa é um lugar de oração. A minha casa é um lugar de busca. Mas não é porque seu esposo vai buscar também. Não é porque os seus filhos vão buscar também. É porque você vai fazer da sua casa um lugar de honra. Amém? Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E de pé, vamos agradecer a Deus.